Olá, meninas, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Eu trago aqui para vocês hoje a correção da atividade 3. A atividade 3 é referente à aula 3, que o assunto era ligações químicas, a continuação, ligação metálica e geometria molecular. Nós unimos lá os átomos e a gente ficou observando que geometria eles formavam depois que eles se ligavam, tá certo? E aí eu trouxe 3 questões para a gente analisar, das quais eu coloquei lá no formulário para vocês, tá bom? A primeira questão diz assim: o cobre metálico é bastante utilizado na confecção de fios condutores de eletricidade. Baseado na propriedade de condutividade elétrica dos metais, pode-se afirmar a respeito do fio de cobre que vamos lá, é o cobre, tá? Eu tenho cobre nos fios de cobre. Baseado nessa propriedade dele ser um bom condutor elétrico, né? Por isso que ele é utilizado como um fio de eletricidade, a gente pode afirmar o quê? Com base nisso. Ele é constituído de íons metálicos positivos em posições ordenadas, com os elétrons de valência movimentando-se em todo o fio. Vamos lembrar. Um metal, quando ele se liga, né, tem uma ligação metálica, tem vários metais ligados por ligação metálica. A gente tem que lembrar que os metais, eles são cátions, né, gente? Eles costumam perder elétron, tá? E aí nós temos que os cátions perdem elétron, por isso eles viram cátions, não é? Positivos, tá bom? Então, esses metais, quando perdem elétrons e eles se ordenam bonitinho, aqui é um metal A com outro metal A, com outro metal A. Então, o que a gente tem numa ligação metálica? A gente tem íons metálicos. Positivos? Sim, positivos. Em posições ordenadas, movimentando-se em todo o fio? Sim. Então, o que dá essa característica para o metal é justamente esses elétrons que ele perdeu, tá? Que está se movimentando lá no fio, que permite ele ser um bom condutor elétrico. Por que não é abel? É constituído de moléculas. Moléculas são as provenientes de ligações covalentes. Quando a ligação é covalente, eu tenho a formação de moléculas, tá bom? C, seus átomos estão unidos por ligação iônica. Mentira, metal com metal a ligação é metálica, tá certo? D, as forças eletrostáticas que unem os átomos de cobre no fio são resultantes das interações de polo, não, interação íon-íon, tá bom? Porque eu tenho vários íons, um ligado com o outro, tá certo? E ele diz, e as ligações nele são existentes, são covalentes. Mentira, as ligações são metálicas, como a gente acabou de ver. Então, a resposta certa é a alternativa A, tá bom? Muito bem. Vamos para a questão 2. O fosfogênio, a molécula de fosfogênio, que é o COCl2. O 2 está grandão, mas ele é pequenininho assim embaixo. Significa que a gente tem um átomo de carbono, um de carbono, um de oxigênio e 2 de cloro. Um gás, o fosfogênio, um gás, ele é preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono e o cloro, tá? A gente pega o monóxido de carbono, CO, tá, gente? Só uma curiosidade aqui. Reage ele com o cloro, Cl2, o gás cloro, tá? E forma essa molécula que vocês estão vendo aí, COCl2, tá certo? Aí ele diz, a fórmula estrutural da molécula de fosfogênio. O que é fórmula estrutural? A gente viu que fórmula estrutural é aquelas que aparecem as ligações entre os átomos, as ligações, os tracinhos, tá? Então, ele quer que você ligue o C, o O e o Cl2. Vamos analisar, nós temos um C, um carbono, um oxigênio e 2 cloros, né? Vamos analisar quem vai ficar no meio, quem vai se ligar aí a esse átomo central, para a gente formar uma molécula e analisar como ela se forma. Então, vamos ver aqui, tá aqui a tabela periódica, ó. Tá aqui o carbono,
Vamos analisar. O carbono, ele faz 4 ligações. Por quê? Porque ele está na família 14 ou 4A. Então, ele tem 4 elétrons na valência. Falta quantos para completar o octeto? Você já tem 4. Falta 4. Então, o carbono faz 4 ligações. Vou colocar aqui o carbono, 4 ligações. Quem mais está presente nessa molécula? O oxigênio. Vamos analisar aqui o oxigênio. Está aqui o oxigênio, ó. O oxigênio está na família 16 ou 6. Oxigênio. Se o oxigênio está na família 16... Tá bom, pode deixar aqui. Vamos terminar aqui, mamãe vai. O oxigênio está na família 16 ou 6, tá bom? Se ele está na família 6, ele tem 6 elétrons na valência, tá? Se ele tem 6 elétrons na valência, falta quanto para ele completar o octeto? 2, porque já tem 6. Falta 2. E aí, ele fica, então, faltando 2 elétrons, então ele faz 2 ligações. Então, o oxigênio faz 2 ligações, tá bom? Qual é o outro átomo que está formando essa molécula? O cloro, tá bom? Tá aqui o cloro. Vamos analisar onde o cloro tá. O cloro tá na família 17, tá? Tá aqui o cloro, ó, família 17. Se ele tá na família 17, ele tem 7 elétrons na valência. Falta quanto para ele completar o octeto? Só 1 elétron, já tem 7. Falta só 1 elétron. Então, o cloro só faz uma ligação, tá bom? Porque ele já tem 7 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cloro faz somente uma ligação, porque ele já tem 7 elétrons na valência, tá bom? Então, a gente vai ligar o carbono, o oxigênio e o cloro, tá? Quem faz mais ligações desses 3 átomos? Desses 3 átomos, a gente tem que o carbono faz mais ligações, ele faz 4. Então, provavelmente, ele vai ficar no meio da molécula, porque ele faz mais ligações, tá bom? Quantos oxigênios nós temos nessa molécula? Só 1, tá bom? Então, eu vou colocar um oxigênio aqui do lado, tá certo? Quantos cloros nós temos? 2. Então, eu vou colocar 2 cloros aqui, ó. Um cloro aqui e outro cloro aqui embaixo, tá bom? Pronto. Então, a molécula que a gente tá ligando é o COCl2. A gente está ligando um carbono, um oxigênio e 2 cloros. Depois que você distribuir os átomos bonitinho, você vai colocar os elétrons de valência de cada um deles. O carbono, ele tem 4 elétrons na valência. Então, eu vou colocar aqui 4 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Muito bem. O oxigênio tem 2 elétrons... Tem 6 elétrons na valência, ele tá na família 16. Então, eu vou colocar 6 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cloro, ele tem 7 elétrons na valência. Então, eu vou colocar 7 elétrons aqui em cada cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro cloro da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, o cloro, ele tem 7 elétrons. Quantas ligações o cloro faz? 1. Então, eu vou fazer uma ligação aqui para esse cloro. Quantas ligações esse cloro aqui de baixo faz? 1 também. Ele tem 7 na valência, falta só uma para completar o octeto. Então, eu vou fazer uma ligaçãozinha aqui com esse carbono, tá bom? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na valência. Ele faz 2 ligações, então eu vou fazer 2, ó. Uma com esse elétron e uma com esse outro elétron aqui de cima, tá bom, ó? Então eu vou pegar e ajeitar essa molécula agora, porque ela tá muito feia. Então eu vou fazer aqui, ó, o cloro fazendo uma ligação simples com o carbono, fazendo outra ligação simples com o outro cloro e uma ligação dupla com o oxigênio. Tá bom? Completei a molécula. Não sobrou elétrons aqui no átomo de carbono, tá certo? Beleza? Só para completar, essa molécula aqui é trigonal plana, tá? Por quê? Porque não sobrou elétrons no átomo central. Então, forma um triângulo plano assim, tá bom? Então, essa molécula é trigonal plana, mas ele não tá perguntando a geometria. Ele tá perguntando só as ligações que tem nessa estrutura, ó. A gente tá vendo que são 2 ligações simples e uma dupla. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 ligações simples
e uma dupla. Tá aqui, ó. Uma ligação dupla e duas simples. Letra A. Tá bom? Então, toda vida que você for montar uma molécula grande, você analisa cada átomo, quantas ligações cada átomo faz, escolhe um átomo para ser o central, ou seja, aquele que faz mais ligações, ele vai ser o átomo central. Você distribui os outros átomos ao redor do átomo central e depois sai ligando, que nem uma brincadeirinha mesmo, colocando os elétrons, analisando quantas ligações cada átomo faz e monta a molécula, tá certo? Terceira questão. E última que eu trago aqui da correção, diz assim, ó. De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétron em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Lógico, né? Eles se afastam de modo a ficar mais longe um do outro, para não ter repulsão eletrônica. Por isso que eu tenho geometrias diferentes, porque eu tenho números de átomos ligados diferentes. Então, nós temos vários tipos de moléculas. Uma com 3 átomos, uma com 5 átomos e aí vai. Ele diz, ó, considere que os pares de elétron em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente. Pode ser simples, dupla ou tripla. Ou simplesmente um par de elétrons livres, tá? Então, eu tenho aqui um átomo central. As ligações ligadas a outros átomos pode ser simples, pode ser dupla ou pode ser simplesmente um par de elétrons. Então, com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria do CO2, a gente vai pegar o C e vai ligar com 2 oxigênio, porque é CO2. Nós acabamos de ver que o carbono faz 4 ligações, ele tem 4 elétrons. Então, eu vou colocar 4 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na valência, ele faz 2 ligações. Então, eu vou colocar os 6 elétrons dele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar os 6 também desse outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o carbono tem 4 elétrons na valência, ele faz 4 ligações. Se o oxigênio tem 6 na valência, ele faz só 2 ligações para completar o octeto, ficar com 8. Então, vou fazer aqui as 2 ligações do oxigênio. Uma com um elétron, outra com outro. E as 2 ligações desse outro oxigênio aqui, ó. Então, nós temos 2 ligações duplas. O carbono está se ligando duplamente a esse oxigênio e duplamente aqui a outro oxigênio. Ó, não sobrou elétron aqui no átomo central. Se não sobrou elétron, não tem repulsão eletrônica nenhuma. A geometria aqui é linear. Se tivesse sobrado elétron, que é o que acontece no caso da água, né? Ó, a água forma uma geometria angular porque sobra pares de elétron. Vou desenhar aqui a água. A geometria da água é angular, tá? Porque sobra esses pares de elétron, eles fazem uma repulsão eletrônica aqui no átomo central, ó, e puxa os hidrogênios para baixo. Então, a geometria fica angular. Aqui não sobrou par de elétron no carbono, então a geometria é linear, tá? Essa molécula tá lá na aula também. Na videoaula da aula 3, também está lá. Eu coloquei o exemplo do CO2, também fiz ele. Tem uma tabelinha. E o CO2 é um dos exemplos de uma molécula linear. Outra molécula linear, por exemplo, o O2. O O ligado ao O. Porque a gente viu que toda molécula diatômica, só com 2 átomos, é sempre linear. Tá bom? Muito bem. E aí, a gente se vê na próxima aula, na aula 4, tá certo? Um abraço aí pra vocês. E assistam às aulas.